Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Leotrônico e hoje eu vou começar um novo projetinho. Vamos ver se eu consigo fazer um teste para bateria. E olha, se você quiser entrar em contato com o Leotrônico, é só utilizar o e-mail que está aí na tela, leotrônico@outlook.com.br. Quantos tipos de bateria será que existem, hein, pessoal? Olha aí, ó, são muitos, hein? Óxido de lítio, níquel, manganês, cobalto. Isso aqui são as misturas que eles põem dentro dessas baterias. Óxido de lítio, níquel, cobalto com alumínio, zinco, carbono, óxido de lítio, manganês, só lítio com manganês, óxido de prata, níquel, cádmio. Tem um monte. Bom, a mais usada em bateria de celular, tablet, é essa composição de óxido de lítio cobalto, que ela consegue fornecer de 150 a 200 watt-hora por quilo. É o quilo, o peso importante. Você já deve ter visto que tem bateria que pesa mais do que a outra, e a que pesa mais acaba tendo uma capacidade maior de carga. Mas eu já vou falar disso. Olha, esse tipo de bateria aqui, normalmente ela tem de 3,6 a 3,7 volts, né, bateria de celular, mas a faixa típica de operação é de 3 a 4,2 volts. E ela tem de 0,7 a 1 coulomb, ela consegue carregar até 4,2 volts, a maioria delas, com 3 horas de carga. A corrente de carga acima de 1 coulomb pode prejudicar a vida útil da bateria. Inclusive, ela começa a aquecer. Então, por isso que os carregadores de bateria eles limitam a corrente de carga para evitar que ela ultrapasse determinados valores. A descarga também é importante, olha. Descarga de 1 coulomb e ela entra em corte com 2,5 volts. Porém, a corrente de descarga acima de 1 coulomb encurta a vida útil da bateria. Mas quem foi Coulomb? Estou falando tanto desse cara aí. Charles Coulomb. Ele foi um físico francês. Ele passou 9 anos aqui pertinho do Brasil, numa ilha que chama Martinica, perto da Venezuela. Lá ele construiu um forte, né? Tem umas construções bonitas e lá ele fez inúmeros experimentos. Muito bem. Olha a ilha de Martinica aqui, a Venezuela aqui pertinho. Tá vendo? Ele andou por aqui, esse francês, né? Isso lá em 1700 e uns quebrados. Olha, mas o que é o Coulomb? Deram o nome dessa grandeza em homenagem a esse físico francês. O Coulomb, pessoal, é equivalente à quantidade de carga elétrica que é transportada por uma corrente elétrica de 1 ampere durante um tempo de 1 segundo. Então, ó, se passar 1 ampere em 1 segundo, então a gente diz que ali passou 1 coulomb, uma carga de 1 coulomb. É a formulinha essa aqui, ó, 1 coulomb, 1 ampere em 1 segundo. Então, o coulomb também ele equivale a 6,24 vezes 10 a 18 elétrons. O elétron que não acaba mais. Então, isso é definido como a quantidade de carga que atravessa um condutor carregando 1 ampere em 1 segundo. Então, se passar 1 ampere em 1 segundo, então passaram ali 6,24, 2 vezes 10 a 18 elétrons. É muito elétron. Você já vai começar a entender isso daí. Perceba que medir tensão de uma bateria de celular não diz grande coisa. Eu já vi muita gente gravando vídeo no YouTube, o pessoal que tem oficininha aí de conserto de celular, ele para saber se a bateria do celular tem carga, presta atenção, se ela tem carga, se ela está carregando e mantendo aquela carga que está escrito lá na etiqueta, ele mede volts. Bom, se fosse verdade, você conhece essa bateria aqui de 9 volts? Essa pequenininha? Essa aqui tem 9 volts. Se eu ligar duas em série, vou ter 18 volts. Você acha que ligando duas em série você consegue dar partida no motor de um automóvel? Você sabe que não vai funcionar, não é? Ela tem volts, mas não tem carga suficiente lá dentro para girar o motor de partida, nem acender os faróis de um automóvel.
Uma bateria de um automóvel tem 12 volts, porém ela tem uma carga tal que permite a ela fornecer 50 ampere-hora. Tem o tempo também aí nessa variável. Carros que têm, por exemplo, automóvel de passeio com ar-condicionado, a bateria de 12 volts consegue fornecer 65 ampere-hora. Ampere-hora. Não é só ampere. Ampere-hora. É uma outra variável. Então, olha. Todas têm 1,5 volt, não é? Essa A e a. Né? Tamanho A, a gente chama tamanho A, essa AA. Tem a palito, né, que é 3A, né? AAA. Mas vamos falar aqui só dessas duas. Ó, essa tem 1,5 volt. Esta tem 1,5 volt, mas a carga não é igual. Por isso que essa que é maior tem uma carga maior. A tensão em volts é a mesma. Já parou para pensar nisso? Vou fazer uma analogia. Imagine duas caixas d'água. Ambas têm 100 litros d'água dentro. A altura de uma caixa está a 1,5 metro de altura. Eu vou chamar essa altura de diferença de potencial. Esta outra aqui está a 9 metros de altura. É a diferença de potencial dela em relação ao solo. Então veja, seria o equivalente de ter uma pilha de 1,5 volt, é a diferença de potencial desta pilha, a 1,5 volt, 1,5 metro de altura, e ela tem 100 litros de água. É a carga que tem aqui dentro dela. Esta aqui tem 9 volts, né? Ela tem uma tensão maior. A diferença de potencial é maior do que essa. Mas a carga é a mesma. Ela continua tendo 100 litros. Ela tem mais tensão, mas a carga é a mesma dessa outra aqui. Vou fazer outra analogia. Imagine aqui, ó, a diferença de potencial desta caixa d'água é 1,5 metro de altura. Dessa outra também. Ela está a 1,5 metro de altura. Só que essa aqui tem uma carga, um volume de 100 litros d'água. Então a carga dela é de 100 litros. Esta outra aqui tem 500 litros de carga. Então veja, estão na mesma diferença de potencial. Mas a carga dessa é maior do que essa. É a diferença das pilhas. Esta aqui tem 1,5 volt, com uma determinada carga. Esta também tem 1,5 volt, mas a carga dela, lá dentro armazenada, é muito maior. Esta vai durar mais tempo do que esta para um mesmo consumo de corrente. Porque ela armazena mais carga. Então, tudo leva à seguinte conclusão. Eu não preciso ficar medindo tensão para testar a bateria. Isso não vai me dizer grande coisa. Eu preciso conhecer a carga, não só a tensão. Então, por exemplo, uma bateria de um celular, está escrito lá 3,0 volts e ela fornece 650 miliampere hora. Ampere hora. A potência que vem escrita aqui, normalmente 2,41 watt-hora, é simples, é só multiplicar volts por ampere-hora. Então, P é igual a E vezes I. Se você multiplicar 3,7 por 650 mAh, dá 2,41 watt-hora. Simples. Mas será? Porque às vezes você está com uma bateria com defeito, ou uma bateria de celular que você comprou pirata, e você não vai ter, ela não vai te fornecer o que está escrito ali que ela fornece, né? Escrever, qualquer maquininha de impressão escreve isso. Então, pessoal, eu tenho que medir Coulomb, certo? Eu preciso saber se esta bateria consegue fornecer carga durante um tempo. Tem que levar em consideração tempo. E se é tempo, eu preciso medir Coulomb para uma carga. Olha, se você estiver gostando do vídeo, deixa aquele seu joinha, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Então vamos para a bancada que eu vou mostrar como isso funciona. Você está vendo aí na tela o experimento que eu fiz. Eu coloquei um
Contador de Coulomb. Ah, tem um contador de Coulomb, já inventaram. Adivinha onde que ele é utilizado? Dentro do seu celular. É ele que faz mudar aquele símbolozinho de bateria fraca, bateria carregada, quantos por cento tem da sua bateria. Isso já está no seu celular. Não é uma novidade. E olha, tem um módulozinho que já vem com um desses. Existem vários circuitos integrados que contam Coulomb, mas eu vou utilizar um aqui muito famoso aqui, que é muito comum, inclusive, é o LTC 4150. É um integradinho que já existe aí, não é muito difícil de encontrar. E tem um programinha rodando no Arduino e eu vou colocar a tela aqui do monitor serial. Olha, depois eu vou explicar o programinha, tá? Isso aqui é só uma introdução, é a parte 1. Não é fácil, eu estou vendo que não é fácil desenvolver uma coisa dessas. Se fosse fácil, eu já teria feito vários, né? Não é fácil. Esse aqui, o LTC 4150, é contador de Coulomb. O circuito, ele está pegando a bateria que você viu aí na foto, que eu montei aqui, e ele entra com a tensão da bateria e joga para uma carga. Como não tem carga nenhuma, ele não está marcando nada. Eu vou colocar uma carga agora. A primeira contagem a gente sempre despreza. Porque eu não sei se naquele momento que eu coloquei, deu um pico, se eu coloquei a carga, se eu estava contando aquele tempo certinho. Então você vai ver daqui a alguns segundos que ele vai dar... Ah, olha lá, ele já deu lá uma medição, ó. Em 53,10 segundos, passou 11,57 mA. A bateria, eu marquei lá no software, 650 mA. É o que o fabricante falou que tinha. Então eu começo a debitar essa corrente do que o fabricante começou, me disse lá na etiqueta que tem. Então você vai ver este número diminuindo, porque eu estou consumindo corrente. Então olha, estou consumindo 36 mA, vou arredondar, tá? A cada 17 segundos. Então está diminuindo aqui, ó, a quantidade de miliampere que resta. Estou indo num bom caminho aqui pela minha teoria, né? Eu vou dobrar a carga. Esse contador aqui, ele a cada 170,7 microampere ou 0,0001707 ampere, ele manda um pulso de interrupção. Tá? Por isso que eu consigo saber quanta corrente está passando. Se passou a cada 0,0001707 ampere, ele manda um pulso, eu conto os pulsos e sei quantos amperes já passaram, com a corrente que já passou. Então, eu consigo calcular Coulomb, então eu estou conseguindo calcular quanto eu estou tirando da bateria, quanto eu estou consumindo e quanto tempo isso aqui está passando para consumir os 36,1 mA. Demora, em média, 17 segundos. Ah, então é assim que o seu celular consegue descobrir, lá no menu, quanto tempo de bateria ainda resta. É só um cálculo, entendeu? Eu sei quanto tempo está passando, eu sei quanto me resta de carga na bateria, eu sei quanto tempo vai demorar essa bateria para acabar. Viu? Não tem segredo. Eu agora vou dobrar o consumo. Ah, no seu celular o que aconteceu? Você apertou lá um joguinho, começou a aumentar o consumo, começou a tocar música, sei lá. Então você vai ver que eu vou dobrar o consumo, vai para perto de 70 mA. E se está consumindo o dobro, significa que o tempo vai ser pela metade, né? Então olha aí. Vou desconsiderar a primeira leitura, após dobrar a carga, depois eu considero a leitura seguinte. Aqui, ó. 70 mA pela metade do tempo. Estava 17 segundos, né, mais ou menos, agora 8,7, 8,6 e o dobro da corrente. Porque eu dobrei a carga. E olha quanto está sobrando aqui na minha bateria. Está diminuindo, ora, ela 650 mA que eu comecei, ó, tá caindo, está caindo, está caindo. Estou tirando carga da bateria. Aí, está sempre diminuindo. Você pode ver que essa coluna aqui só diminui. Entenderam como é que funciona?
Então, eu acho, minha opinião, né? Eu acho que eu estou indo já acertei o caminho para fazer um testador de bateria de celular aí. Se eu consigo medir Coulomb, e medindo Coulomb, eu sei, partindo da quantidade de corrente que o fornecedor disse lá que tinha de corrente, eu sei quanto tempo sobra ainda, ó, quantos por cento tem dessa bateria ainda. Está só diminuindo a porcentagem da carga da bateria, tá vendo? Está diminuindo. Tudo isso aqui, ó, é através daquele sensorzinho LTC 4150. Eu sei, ó, eu vou diminuir a carga. Está com 70 mA. Mas ó, ela continua caindo, né? Vai chegar num ponto em que isso aqui vai estar com 50% de carga. Então, se tiver com 50% de carga, dentro daquele tempo que o fabricante falou que ele fornece 650 mAh por hora, em se passar uma hora e ela não aguentar fornecer os 650 mAh, ou a bateria, se for usada, está com defeito já, e se for nova, é falsificada. Que é o mais provável, o mais que eu vejo o pessoal reclamando na internet. Ah, comprei uma bateria, mas não dura. Você comprou bateria falsificada. Porque aquele produto químico que eu mostrei lá que eles usam, aquela substância, lítio, aquilo é caro. Então, quando o cara vai falsificar a bateria, ele põe uma quantidade menor. Lembra que eu mostrei ali que é de 150 a 200 watts por quilo, né? Watts-hora por quilo de material? Então, o que ele faz para baratear o custo? Ele põe menos material dentro da bateria. Ela vai até ficar mais leve. Né? Fica mais leve. Você até pode ver, tem testes no YouTube que o pessoal pesa baterias, né? Baterias em teoria iguais, né? Mas uma está muito mais leve que a outra. Um dos jeitos dos caras burlarem falsificar o negócio é pondo menos material, mas você pelo peso até você vê. Tá? Aí você vai falar, mas então se eu medir peso tá bom? Não, porque o cara às vezes coloca chumbo para compensar o peso do lítio que ele tirou. Então você mede e vai dar o mesmo peso, porque o cara tenta enganar. Olha, falsificador faz de tudo para enganar, pessoal. Então não é bem fácil não. O melhor é um teste assim, ó, tá vendo? Continua caindo, ó. Tô falando para vocês aqui para você ver, ó. Continuo consumindo meus 70 mA, a cada 8,61 segundos está consumindo 71 mA, a carga está caindo. Uma hora essa bateria não vai conseguir mais fornecer corrente, né? E aí eu vou descobrir que ela está falsificada, tá certo? Então, por hoje é só. Obrigado por assistir este vídeo e até o próximo.